Bom, minha história começa desde pequenininho. Meu pai, minha mãe são pessoas simples, de família italiana. E minha mãe sempre me apoiou com a arte e tudo mais. Eu desenhava muito. Meu pai gostava de ver que eu gostava de desenhar. Então, naquela época, né, imagina, a gente tá falando do comecinho dos anos 70, né? O mundo era diferente, o mundo era meio psicodélico e tal. Então eu fui criado com aquelas coisas do Pica-Pau Louco, os mozzarellas, entendeu? Que eram uns desenhos da época e você não tinha como pausar, era o que você assistia na televisão. Então eu ia tentando copiar, adorava desenho e é muito legal. Aí eu descobri que eu gostava de desenhar, daí foi com as capas de disco do Iron Maiden, né? Vi essa coisa da ilustração em capa de disco, aí eu descobri o que eu gostava, que era o heavy metal, né? Então eu continuei desenhando e comecei a tocar bateria com 11 anos de idade. Que eu gostava das bandas, gostava do desenho, então, e aí fui desenhando uma linha na minha vida. Música e artes em geral, ilustração principalmente. Então eu começava a tentar reproduzir as capas de disco, todos os desenhos, então era um negócio bem legal. Eu queria trabalhar com arte, então eu fui trabalhar na Gazeta de São Bernardo, Gazeta Sambernardense, ia fazer arte final. Arte final era tirar PMT de letrinha, fazer as laudas, digitar o texto para que caiba, você tinha que fazer, era mais matemática do que arte, né? Comecei por aí, entendeu? Falei assim, era o mais perto de arte que você poderia chegar. Aí eu comecei a conhecer as agências de publicidade. Então já tinha artistas assim fenomenais na época. Aí eu comecei a colar nesses artistas. Então eu ia nos estúdios dos caras, entendeu? Para ajudar, ou para ser assistente, ou para ver o que eles faziam. Então o tutorial da minha época de YouTube era presencial e lá na cara dos caras. E os caras assim virando, desenhando lá, pá, pá, pá. E você chegava junto, e aí, legal, hein? Então eu fui aprendendo desse jeito. Que eu lembro assim de um momento muito marcante para mim foi quando eu percebi que eu poderia viver de arte e me agarrei nisso. Que eu vi foi um pessoal de agência, entendeu? Que falou que eu poderia virar um dia um diretor de arte porque eu tinha a vontade de ir atrás e fazer aquilo. Então eu comecei a ilustrar, vi que eu tinha mão para aquilo e comecei a me desenvolver, cada vez me desenvolver melhor. E foi quando eu peguei, eu falei assim, não, eu quero trazer alguma coisa nova, eu quero fazer alguma coisa diferente, testar, fazer outras técnicas. E aí eu fui chamado para dar aula nos anos 2000. Comecei com uma turminha bem pequena, humilde, daí eu fui aumentando. Então, aí eu dava aula, cheguei a dar aula praticamente a semana inteira, dava aula de segunda a sexta e sábado de manhã, com turmas das 9 horas da manhã até até as 2 horas da tarde. Era um negócio bem louco, né? Uma coisa que eu falaria para mim, para mim mesmo, há 25 anos atrás, mais até, há 30 anos atrás, eu voltaria e falaria para não ter medo de mostrar o que você faz, não ter medo de mostrar a tua arte, não ter medo de mostrar aquilo com receio de que as pessoas não fossem gostar. Vai para cima, não deixa ninguém te puxar para baixo.